Muito bom dia a todos. É um grande prazer para mim, uma grande honra dar início aos trabalhos nesse terceiro dia do 5º Congresso Paulista de Coloproctologia, que nesse ano está sendo presidido pelo Dr. Marcelo Borba, e que tem sido um grande sucesso desde o seu início, sucesso de plateia, sucesso de nível científico, sucesso de participação enorme de vários sócios do estado de São Paulo e também de outros estados que estão aqui conosco. Hoje nós vamos falar de assuntos interessantes para o especialista, assuntos que estão na pauta do dia e também sobre doenças anorretais. E para dar início aos trabalhos hoje, eu queria convocar a presidente dessa próxima mesa, que é a doutora Roberta Laís de Mendonça, que vai presidir essa mesa. Para quem não conhece, a doutora Roberta é uma ex-residente do Serviço de Coloproctologia, chefiada pelo professor Martinez, professor Carlos Augusto Real Martinez, em Bragança Paulista. Então, como diz o ditado, diz-me com quem andas, te direi quem és. E eu tenho certeza que a doutora Laís é uma digníssima representante desse serviço. Doutora Laís, a palavra está com a senhora. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite honroso dessa comissão científica, em nome do Grupo de Coloproctologia da Universidade de São Francisco, e principalmente ao comitê científico, aí, o Dr. Fábio Campos, pelo carinho, e ao Dr. Martinez. E parabenizar também o Dr. Marcelo Borba pela organização do evento. Vamos dar início a essa sessão, com temas fundamentais para o coloproctologista, que constará com a moderação do Dr. Flávio Antônio Quillit, professor titular de Gastroenterologia e Cirurgia Digestiva da Campinas, ex-presidente da FBG, da Sociedade Brasileira de Endoscopia e de Coloproctologia. Constará também dos debatedores Dr. Vitor Seide, graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP, mestre e doutor em Cirurgia, também pela USP, e coordenador da pós-graduação em Coloproctologia do Hospital Albert Einstein, e titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. E o Dr. Gustavo Servat, membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e o médico do grupo de coloprocto do Hospital Mário Gatti. Os nossos painelistas serão o Dr. Paulo Correia, cirurgião e colonoscopista do Hospital Sírio-Libanês, titular da SOBED, da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, da Sobracil e filiado ao CBCD. O Dr. Sidney Roberto Nadal, livre docente em cirurgia geral pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, ex-presidente da ACESP e o nosso atual presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. A doutora Marlene Novaes Figueiredo, titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e do CBC, doutora pela Faculdade da USP, médica do Serviço de Coloproctologia do Hospital Municipal da Vila Santa Catarina. E o Dr. José Américo Bachiora, cirurgião responsável pelo Ambulatório de Doenças Anorretais da USP, doutorando da USP e membro titular do CBCD e associado da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Passo a palavra agora ao moderador, Dr. Flávio Antônio Quillit. Obrigado, Roberta. Como ela disse, parabéns, Marcelo, pelo excelente congresso, o dinamismo que você pôs aqui em São Paulo, como todos os outros ex-presidentes, e agradeço especialmente também ao Fábio Campos, querido amigo, que sempre me convida para eu tomar conta de alguma mesa. E aí, tomando conta e não tomando tempo, nós podemos começar com as apresentações. Então, Roberta, você, por favor, fique apresentando agora, então, o Paulo e o querido Paulo Correia, grande amigo, e o que ele vai falar, e vamos em frente. Tá certo. Então, vamos chamar o Dr. Paulo Correia. Ele vai falar para a gente sobre o manejo da ressecção endoscópica não curativa do câncer coloretal precoce.
Bom dia a todos. Estou no ar? Todos me ouvindo? Sim. Ok. Perfeito. Bom, primeiro, é um grande prazer participar dessa mesa com tão brilhantes colegas e, portanto, tenho que agradecer à comissão organizadora pelo honroso convite. Tá? O assunto que me pediram para abordar é um assunto que eu venho atuando de uma forma bastante incisiva nos últimos 36 anos. Então, eu me sinto muito à vontade de ter esse bate-papo aqui com vocês e eu vou tentar ser bastante sucinto e passar as informações que eu julgo mais relevantes. Tá? Essa semana, nós tivemos a semana passada, perdão, tivemos um evento da Soberi também abordando esse assunto e eu acho que é um assunto que é sempre atual, no sentido de que muitos colegas, cirurgiões de formação, clínicos, oncologistas clínicos e endoscopistas, por vezes se confundem. Então, a primeira coisa que é muito importante em relação ao câncer coloretal é que o cólon e o reto, eles têm um comportamento diferente dos demais segmentos do tubo digestivo. Então, por exemplo, todos os cânceres precoces do câncer do cólon e do reto que estiverem restritos apenas à mucosa, independente da sua variação, das suas alterações, né, citoarquiteturais, ele, se tratado endoscopicamente da forma correta, ele estará curado em 100% das vezes, independente do tamanho e da localização da lesão. Por quê? Porque o cólon não apresenta, o cólon e o reto não apresentam vasos, né, na mucosa, diferente de outros segmentos do tubo digestivo. Então, não há possibilidade de disseminação nem hematogênica, nem linfática desses tumores precoces. A partir do momento que esse câncer ultrapassa musculares da mucosa e invade a submucosa, portanto, ainda sendo um câncer precoce, o câncer precoce é aquele que está restrito à mucosa e à submucosa, né, no tubo digestivo, ele pode sim, então, trazer algum risco de doença metastática, né? E a gente vai colocar aí quais são as situações. Então, o câncer que está restrito à mucosa é 100% curado pela endoscopia, se removido da forma correta, e o câncer invasivo, o T1 ainda, na maior parte das vezes, também o é, e nós vamos ver cada pontinho adiante. Então, isso é uma representação gráfica realizada pelo Dr. Haggett no século passado, e é uma referência para nós que fazemos colonoscopia. Então, a gente percebe que as lesões que são pediculadas, elas têm uma margem da onde ocorre a invasão da porção cefálica até onde é feita a ressecção desta lesão. E na porção mais próxima da cabeça do pólipo, então, porção cefálica, a gente não tem a presença de vasos. Os vasos eles vão estar no setor intermediário do pedículo. Portanto, muitas vezes, esses tumores, mesmo sendo T1, mesmo sendo invasivos, a gente tem um alto grau de cura só com a ressecção endoscópica. Já as lesões que são planas ou sésseis, como elas têm uma margem de implantação grande na parede do cólon, então existe a possibilidade maior de, eventualmente, haver aí a contaminação de algum vaso, então aumentando a chance de uma doença metastática. Tá? Então, quando a gente lida com lesões como essas, que são lesões que a gente vê no dia a dia da colonoscopia, né, e a gente tem aí, como vocês veem, um pedículo bastante avantajado e que a gente tem uma margem adequada, né, a gente consegue promover a cura de uma forma mais evidente, né, e com maior tranquilidade. Então, quais são os critérios de cura das lesões pediculadas? A lesão tem que ser totalmente ressecada, a lesão não pode ter invasão vascular, o câncer não pode ser indiferenciado, o brotamento tem que ser menor que grau 2. O que é brotamento? Isso é um outro critério que muitas pessoas não conhecem. O brotamento é a metastatização do tumor através de grupamentos celulares que se faz pela submucosa, como ocorre no câncer do esôfago, né? Isso já foi descrito há alguns anos no câncer do reto e a gente sabe que também ocorre no câncer do cólon. E nas lesões pediculadas, mesmo que haja invasão, o que a gente mede é o ponto mais profundo de invasão e a margem de secção endoscópica. Se essa margem for maior que 2 milímetros, então esse paciente tem aí uma possibilidade bastante real de cura e a gente tem, então, maior tranquilidade de lidar com esse tipo de lesão.
Outras lesões como essa, por exemplo, um pólipo céssio pequenininho, né, mas que vocês veem que a base de implantação é larga, lesões planas, né, aí no caso uma lesão plana deprimida, né, mas vocês veem que todos essas opções de terapêutica, vocês estão vendo que a gente tem o cuidado de de não causar nenhum dano à parede do cólon e ter uma margem de segurança livre, né? Então, lesões como essa, então aí está sendo feito um procedimento de mucosectomia, né? Aqui, no caso, uma lesão um pouquinho maior, num segmento do seco, em que a gente não consegue tirar tudo em uma sacada só, então essa é uma mucosectomia em piecemeal, né? Ou fatiada. Ou quando a gente lança mão de técnicas mais recentes, por exemplo, como a mucosectomia por técnica híbrida, em que a gente disseca a periferia da lesão, eleva essa lesão de uma forma bastante evidente depois a saco, né, em monobloco. É um caso como esse de 2011, em que foi feita uma dissecção endoscópica da submucosa, portanto, foi retirado o câncer precoce em um único fragmento. E, mais recentemente, o que a gente chama de mucosectomia underwater, que é um procedimento que começou em 2012 e que também nos facilita a remoção dessas lesões. Então, todas essas situações, dependendo da técnica que é escolhida e que é proposta pelo endoscopista, né, no caso colonoscopista, o importante é que a gente remova essas lesões em tóton com margens laterais e profundas satisfatórias. E a gente vai considerar, então, essas lesões curadas com outros critérios, muito semelhantes ao que eu falei para as lesões pediculadas. Então, lesão totalmente ressecada, margens de ressecção lateral e profunda livres, ausência de envolvimento vascular e o grau de diferenciação que não pode ser indiferenciado ou pouco diferenciado. E o brotamento também menor que o grau 2. O que muda nessas lesões em relação às lesões pediculares? É que nessas lesões a gente vai medir a profundidade da lesão a partir da musculares mucosa e se essa invasão for menor que 1 milímetro, a gente pode considerar também esse paciente curado. Tá? Porque na endoscopia a gente não consegue examinar toda a parede do órgão, a gente só consegue examinar a submucosa e nem sempre ela está totalmente representada. Então passou-se a medir a partir da musculares mucosa, que deve estar sempre presente, em relação à profundidade de invasão. Muito bem. E por que tudo isso? Quando a gente tem um câncer então invasivo, como eu disse para vocês, a gente dispõe aí de alguns fatores já bastante conhecidos, que são os fatores ditos favoráveis e desfavoráveis. Então, vocês veem que lesões pediculadas favoráveis, a chance de cura é altíssima. Se ela já é plana, já piora um pouquinho. A margem comprometida nem sempre é o pior, das condições aí favoráveis ou infavoráveis. As piores condições são invasão vascular, indiferenciação e o brotamento maior que o grau 2, que vocês veem que atingem números bastante importantes. Então, eu gosto sempre de citar esse trabalho, um trabalho prospectivo que foi realizado durante um acompanhamento aí de praticamente 20 anos de um serviço de referência na Alemanha, né? E que ele mostrou que mesmo esses pólipos, os pólipos T1, né, que foram seguidos durante algum tempo, a chance de cura desses pacientes era em torno de 85%. Esse mesmo número foi referendado por um trabalho multicêntrico japonês, como está citado aí na base desse diapositivo, com números bastante semelhantes. Então, como eu disse lá no começo, mesmo no câncer invasivo, mesmo no T1, a gente tem uma possibilidade de cura muito alta com a ressecção endoscópica. Trabalhos mais recentes, inclusive uma informação que nos foi trazida aí pelo Dr. Tanaka, de Hiroshima, eles hoje estão ampliando essa margem nas lesões bem diferenciadas. Então, as lesões bem diferenciadas estão se considerando cura em até 1,8 milímetros de profundidade de invasão. Então, vocês veem que o tumor bem diferenciado tem um comportamento biológico menos agressivo, né? Como eu mostrei para vocês, o grau de diferenciação é um dos mais importantes, se não o mais importante. E por que a gente tem que se basear nessas informações, principalmente do histopatológico da lesão que foi ressecada? Porque todos os exames que a gente tem hoje, em 2021, não são capazes de nos dar essa informação, se existe ou não doença linfonodal presente. Tá? Então, a gente não tem como avaliar isso, a não ser
através desses dados que eu passei para vocês. Então, nós vamos, independente de qualquer forma, naqueles casos que não caem naquelas possibilidades de cura em que a gente tem tranquilidade, nós vamos operar e uma grande parte, se não a maior parte dos pacientes, vai estar livre da doença, mas a cirurgia se faz extremamente necessária, porque nós não temos a segurança de dizer que esse paciente foi curado. E uma das coisas que nós, como cirurgiões, temos que pensar sempre são alguns fatores que são preponderantes nas nossas decisões. Por exemplo, um paciente que tem mais de 75 anos de idade, ele tem uma chance bastante alta de ter uma mortalidade transoperatória. E se a gente pega um caso com fatores extremamente favoráveis, que é em torno de 1%, a gente sabe que esse paciente vai ter um número relativamente alto de possibilidade de mortalidade operatória, a gente tem que conversar com ele. Você quer ser operado ou você não quer ser operado? Então, a gente tem que pensar também nas lesões distais, que esse cara pode tem a necessidade de usar um estoma para toda a vida. Então, isso tem que ser discutido caso a caso com os pacientes. Toda a equipe que está cuidando desse paciente deve participar para que a gente chegue à melhor opção, quer seja a cura total, quer seja a melhor qualidade de vida desse paciente. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço mais uma vez a participação. Estou aí à disposição para... Nós vamos deixar os debates para o final. Roberta, continuamos com as apresentações, então, por favor. Tá certo. Vamos chamar agora o Dr. Sidney Roberto Nadal para falar para a gente, HPV, o que o coloproctologista deve saber. Bom dia a todos. Inicialmente, meu muito obrigado ao Marcelo, ao Fábio e ao Martinez. Eu quero cumprimentar o Marcelo pela coragem de estar fazendo um evento totalmente diferente do congresso presencial. Nós estamos aprendendo a lidar com eles e o Marcelo vai carregar os ônus e os bônus de ser um pioneiro. E também ele escolheu uma dupla muito boa para trabalhar com ele, que foi o Fábio e o Martinez. Então, parabéns aos três pela excelência do congresso. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o HPV. Bom, o que o cirurgião precisa saber? Primeiro, que o tratamento não é fácil, ele é complicado, ele é difícil, ele é demorado, a remissão é difícil, as recidivas são muito frequentes, há possibilidade de malignidades. A gente sabe que os HPVs eles determinam algumas lesões que são precursoras do carcinoma, por isso precisa de segmento pós-tratamento, e a forma que tem de prevenção atualmente são as vacinas. Nós sabemos que quando uma doença tem muitos tratamentos, e aqui estão listados vários deles, nenhum deles é o melhor. Se a gente for avaliar na literatura o que se encontra a respeito, a gente vê no trabalho desses autores que, independente do método que a gente usa, as recidivas, elas, depois de um certo tempo, elas são muito parecidas. A gente exclui esses dois trabalhos, são casuísticas pequenas, com um certo viés. Mas essa meta-análise de 2017 mostra o seguinte: dentro da literatura de língua inglesa, o melhor tratamento, segundo esses autores, seria imiquimod para as lesões externas e a eletrocauterização para as lesões internas. Esse grupo, no ano seguinte, publica que, independente do método que você usa, se eletrocautera e imiquimod, a chance e o número de recidivas é o mesmo. E o que é interessante, talvez o primeiro trabalho que fale sobre a necessidade do segmento, e dizendo que as recidivas ocorrem em locais não tratados, ou seja, a gente tira a lesão onde ele está e ela aparece ao lado. Uma outra meta-análise muito interessante chega nas seguintes conclusões. As grandes ressecções podem provocar estenose anal e incontinência fecal. A ressecção inicial é ideal para lesões pequenas e isoladas. Esse é o primeiro trabalho que comenta sobre o tratamento tópico antes da ressecção. Os tópicos têm, às vezes, vantagens do longo tempo de tratamento e das complicações dolorosas locais. Isso como se a cirurgia, a ressecção, não provocasse nenhuma dor no paciente. É claro, as duas provocam. E que o segmento é mandatório para evitar recidivas. Então, quando começa a se falar na necessidade de segmento.
Particularmente, nós usamos um produto que é muito mais barato. Comprando o pó de podofilina, a gente consegue, com o preço de uma caixa do Imiquimod, tratar no ano para o público do porto do Emílio Ribas. E lá nós usamos a podofilina semanal nas lesões de pele e o ácido tricloracético a 90% semanal nas lesões da mucosa. Nós avaliamos depois da 4ª aplicação. Se sobrar lesão, vai para a ressecção. Esse levantamento que nós fizemos entre a Santa Casa de São Paulo e o Emílio Ribas, o que a gente percebe que, independente, né, da imunidade, né, da presença ou não do HIV, que é uma doença que ainda joga a imunidade dos nossos pacientes no chão, a remissão com o uso desse tratamento tópico, ela foi de 44% e 56% no paciente HIV negativo, e remissão incompleta, ou seja, as lesões diminuíram a menos de metade do número original, em 48% no HIV positivo e 32% no negativo, um número pequeno que as lesões ficaram inalteradas ou reduziram menos. A título de exemplo, nós temos aqui esse caso, um paciente com condilomas, mais um corrimento, que depois das aplicações de podofilina, as lesões sumiram, ficando esse pequeno plicoma, né, sem necessidade do centro cirúrgico. Mas nem sempre a gente consegue tirar tudo, mas de qualquer forma, se a gente avalia esse paciente no pré-tratamento e no pós-tratamento, a gente vê que fica muito mais fácil para o paciente suportar os desconfortos no pós-cirúrgico, e nesse caso a cirurgia é muito mais simples do que na forma anterior. Por que a gente fala da necessidade de segmento? E nesse grupo aqui, 147 portadores de condiloma, são todos homens que fazem sexo com homens HIV positivo, que suscitou a tese do Thiago Mangione, a gente percebe que, acompanhando com colposcopia e citologia anal, apenas 16% deles não apresentavam lesões. E dos que apresentavam, 37,4%, ou seja, 41 deles, tinham lesão de alto grau. São as lesões precursoras do câncer. Para avaliar, a gente vê que a literatura fala muito que o grau de imunidade ele predispõe a mais lesões de alto grau e de mais lesões residuais pós-tratamento. A gente vê que, nesse grupo aqui, isso não é verdade, mas isso serve para o grupo do Emílio Ribas, que a presença de lesões de alto grau nas biópsias das lesões tratadas não teve diferença estatística, bem como o número de lesões residuais. Bem, como é que a gente faz? A princípio, quando nós erradicamos as lesões, a gente percebe que não há mais lesão visível. Isso acontece entre 30 e 40 dias terminado o nosso tratamento, o paciente submetido à colposcopia anal e uma coleta de citologia. E depois disso, se for negativo, citologia a cada 6 meses, só realizando a colposcopia anal, se houver alguma lesão que indique. Bom, de 523 doentes masculinos HIV positivos, as lesões subclínicas ocorreram em 48 deles, e recidivas clínicas em 1 ano em 21%. E dos doentes soronegativos, as lesões subclínicas foram detectadas e tratadas em 23%, e recidivas em 1 ano em 2%. O que há de se notar que é o seguinte: quando nós não fazíamos esse tipo de segmento, nós tínhamos recidivo em 1 ano de 51% nesse grupo e em 25% nesse grupo. Provavelmente nós estamos tratando as lesões subclínicas e evitando que elas cresçam. Falando de recidivas, isso aqui é muito interessante, que aqui são diversos métodos, com pacientes imunodeprimidos e não imunodeprimidos, mas o que a gente percebe, os trabalhos mais antigos têm um número de recidivas maior, em até 1 ano. Os trabalhos mais recentes, elas são menores. Só por um motivo: esses últimos grupos fazem segmento. Então, o segmento é importante para que nós livremos os nossos pacientes dos condilomas e da possibilidade de câncer. Esse câncer, segundo o CDC, ele ocorre em 0,2% da população americana. Nos pacientes que têm a lesão localizada, 80% de chance de cura, então, sobrevivência em 5 anos sem lesão. E ela cai, quando não está localizado, para em torno de 66%. Agora, nas mulheres HIV negativas, 1,5 para 100 mil a incidência, e quando positivas, de 1 para 30, que é a mesma para homens HIV negativo, mas que não fazem sexo com homens.
Já para o grupo dos homens que fazem sexo com homens HIV positivo, ela é o dobro daqueles que não têm o HIV. Só que tem um trabalho que mostra que na população que vive em torno da Baía de São Francisco, que é um dos bairros daquela cidade, que é sabidamente um bairro com um grande número de população gay, esse número chega a 134 para 100 mil, ou seja, é o dobro. Né? Agora, a presença da linha de alto grau, né, o HICIL, que é a lesão precursora do câncer, ele indica necessariamente que vai evoluir para câncer? Não. Então, esse grupo que avaliou a literatura viu que nos pacientes que não eram tratados, que não eram seguidos, a presença do NIA, que essa evolução para SEC, ocorreu entre 9% e 13% das casuísticas. Entretanto, naqueles pacientes seguidos e tratados, ela chegou para torno de 1%, mostrando a necessidade do segmento e do tratamento. E olha também que a gente pode notar que é muito interessante. No nosso grupo de Emílio Ribas, em 2012, quando os pacientes, praticamente todos, já usam esse novo coquetel de drogas anti-HIV, só 25% deles tinham a linha de alto grau. E em 1918 caiu para 11%. Ou seja, essa medicação predispõe uma melhora da imunidade, e com essa melhora da imunidade, menos pacientes sujeitos ao câncer. E num trabalho antigo, nós tínhamos isso em todos os nossos pacientes em segmento. Um carcinoma apenas em 1.253 pacientes, ou seja, uma incidência muito baixa quando o paciente é seguido e aderente ao tratamento. Falando um pouco de vacinas, nós temos atualmente disponíveis no nosso país a bivalente e a quadrivalente. A quadrivalente, além dos 2 tipos que provocam mais câncer da bivalente, tem os tipos 6 e 11, que são os que mais provocam verrugas. A nonavalente não está disponível ainda no Brasil, mas ela pega um número muito maior de tipos virais que provocam câncer, naqueles que são altamente predisponentes ao câncer. As vacinas terapêuticas, cada vez que eu converso com as pessoas que estão desenvolvendo essas vacinas, eles dizem que daqui a 5 anos eles vão ter notícias. Só que isso aí eu já ouço há pelo menos uns 15. Então, não se tem ainda uma vacina terapêutica efetiva. Bom, esse grupo de pacientes foi tirado num grupo de fase 3 da vacina quadrivalente. O que eles perceberam? Desse grupo, 88 são todos homens, né, que fazem sexo com homens, eles excluíram os HIV positivos. Dos 88 dos vacinados tiveram verrugas e 114% dos não vacinados. E o que eles perceberam? Nesse grupo de vacinados, só 12 recidivas até 1 ano, e no grupo dos não vacinados, 35, com diferença estatística. Ou seja, parece que a vacina quadrivalente ela pode reduzir a incidência de recidivas, principalmente de lesões de alto risco. Em relação às vacinas, a gente pode concluir que a eficácia delas, as biquadrivalentes para o HPV 16 e 18, elas são equiparáveis. Na duração da eficácia, a gente não há dados suficientes para ter uma dose de reforço. Então, não se sabe se vai ter que ter um reforço de 10 anos ou não. Não há dados disponíveis para avaliação da eficácia para esquemas com 1 ou 2 doses, em intervalos diferentes dos habituais, que atualmente são 3 doses, né, de 0, 2 meses e 6 meses, para adultos. A gente sabe que para crianças até 13 anos, a dose de 0 e 6 meses ela é eficiente. Há proteção cruzada contra os tipos de HPV, além dos cobertos pela vacina. A vacina nonavalente já está aprovada pela FDA, então, em algum tempo, já teremos ela aqui no país. A vacina na gestação não está indicada, pois não há dados suficientes para segurança, e a quadrivalente pode ser usada em lactantes. Como comentários finais, eu deixo o seguinte, obrigado. A ablação, a ressecção provoca mais estenoses e incontinência fecal, e é ideal para lesões pequenas e isoladas. Os tópicos, além de eliminar, podem ser usados para reduzir o número e tamanho das lesões. O tratamento deve ser com associação de terapias. O segmento revela novas lesões e possibilita o tratamento e, dessa forma, evitar a evolução para o câncer. E as vacinas profiláticas podem evitar as recidivas das neoplasias intraepiteliais anais, que são aquelas que podem levar ao câncer. Muito obrigado novamente. Então, dando sequência à nossa mesa,
eu vou convidar a doutora Marlene Novaes Figueiredo. Bom, pessoal, bom dia. Obrigada pelo convite em participar da mesa. Obrigada, doutor Marcelo, doutor Fábio, doutor Martinez. É sempre uma honra participar dos congressos das nossas sociedades. Bom, então eu vou falar sobre como conduzir a investigação de pacientes constipados. Acho que meu objetivo, desculpa para algumas pessoas se eu ficar falando algumas coisas um pouco básicas, mas eu acho que eu gostaria muito do entendimento, mesmo de quem é residente ou eventualmente graduandos que estão participando aqui da nossa mesa. E acho que a gente tem que começar pela coisa mais básica, né, que é a causa. Para a gente saber como a gente vai investigar, a gente tem que ir no porquê uma pessoa vai ter todas essas queixas. A gente sabe das coisas mais simples que causam a constipação, o fato de ser mulher. Tem uma interferência hormonal que leva a uma constipação maior, a dieta é o nosso principal vilão, o uso de algumas medicações que podem causar constipação, algumas condições psicossomáticas também podem interferir, a inércia colônica não é tão comum, mas eventualmente a gente chega nesse diagnóstico final, e disfunções de assoalho pélvico como um todo. Além disso, outra coisa que cada vez fala-se mais é todo o papel da microbiota intestinal. E aí, na verdade, existem alguns estudos falando sobre o papel da microbiota até na formação, no desenvolvimento do sistema neuroentérico, e também estuda-se bastante atualmente com o uso de probióticos como tratamento, né, da constipação, vinculando a esse fato de que, eventualmente, a microbiota pode ser uma causa para a constipação. Então, a gente tem que pensar que algumas coisas podem interferir no processo da motilidade, da evacuação e que podem levar à constipação. Então, a gente precisa, claro, de uma motilidade preservada, a gente precisa de uma formação adequada do bolo fecal, e nisso, por exemplo, entra o papel da dieta, né? E a função do assoalho pélvico na evacuação em si. A gente sabe de todo esse mecanismo de relaxamento de musculatura pubo-retal, esfíncter externo, e qualquer problema anatômico ou qualquer problema funcional, neurológico dessa região também pode favorecer a queixa de constipação. E, na verdade, a gente tem que pensar, quando o paciente está se queixando de constipação, a gente tentar enquadrar ele em 3 tipos diferentes de constipação. Uma constipação de trânsito lento, onde a gente tem um trânsito normal, e muitas pessoas, às vezes, fazem um paralelo disso com o que a gente coloca como síndrome de intestino irritável, e a constipação do tipo pélvica, vamos dizer assim. O que seria, então, a constipação de trânsito lento? Pacientes que ficam dias, semanas sem evacuar. Então, muitas vezes a gente, com essa investigação desse tipo de paciente, são pacientes que muitas vezes não melhoram com o uso de fibra, toda a alteração dietética, suplementos de fibras, laxativos, ainda assim pacientes que têm uma grande dificuldade de melhora com todas essas medidas, e a gente às vezes fica frustrado com esse tratamento que não dá certo, e o paciente também. E muitas vezes a gente chega com isso nesse diagnóstico de inércia colônica, mas também é importante, até quando a gente pensa no tratamento, lembrar que às vezes a inércia não é só do colo, às vezes é uma desmotilidade intestinal como um todo e que dificulta bastante o tratamento e a melhora desses pacientes. A gente tem a constipação, vamos dizer assim, de trânsito normal, onde vamos dizer, não são dias e semanas sem evacuar. O paciente pode ter uma diminuição do número de evacuações a cada tantos dias, mas o problema maior do paciente são as fezes muitas vezes endurecidas, uma dificuldade de evacuar, do ato de evacuar em si, com dor abdominal associada e sintomas de distensão abdominal, de flatulência. Então, por isso que a gente faz esse paralelo um pouco com os critérios que depois vão entrar para a síndrome de intestino irritável. E a disfunção pélvica, onde o paciente muitas vezes pode apresentar uma hipossensibilidade retal, a contração paradoxal, que a gente também chama de anismos, alguns distúrbios anatômicos, como intussuscepções, retocele e enterocele, também podem causar esta dificuldade mais da evacuação em si do que uma constipação, vamos dizer assim, colônica ou funcional comum. Então, é importante a gente direcionar o nosso diagnóstico para a gente tentar diferenciar entre esses três quadros, que são diferentes e que a condução talvez seja um pouco diferente e o tratamento também.
Então, a gente começa em toda a anamnese para a gente tentar ver isso. A constipação, então, pélvica, ela pode levar, então, à necessidade de um esforço evacuatório maior. Pacientes, às vezes, já falam espontaneamente do uso de manobras digitais para ajudar a evacuação. E esses pacientes, geralmente, eles vão se queixar de sensação de evacuação incompleta. Bom, então, acho que um paciente constipado, a anamnese é fundamental e a gente tem que realmente entrar em detalhes, né, do hábito intestinal, esse diário de evacuação. Então, muitas vezes, numa primeira consulta, a gente pede para o paciente, até o retorno, tentar trazer para a gente esse diário, né, da frequência, do que ele achou do aspecto das fezes, do quantidade de esforço evacuatório, em termos de minutos mesmo, entre sentir vontade, sentar no vaso e efetivamente evacuar, quanto tempo ele fica ali. A gente tem que ter um interrogatório realmente preciso sobre a dieta desse paciente, o que ele come no café, almoço, jantar, intervalos, para a gente conseguir avaliar a quantidade de fibra que esse paciente ingere, a quantidade de água que esse paciente ingere, outros sintomas associados. E para o paciente constipado, a nossa anamnese vai ter uma grande ajuda dessas escalas como um todo. Uma delas é a escala de Bristol, que todo mundo conhece, né, que é essa coisa do formato das fezes. Isso já é uma coisa que diz para a gente da qualidade, vamos dizer assim, dessas fezes, desse bolo fecal. Mas a gente tem diversos scores de constipação e até de qualidade de vida relacionado à constipação, e a gente pode escolher qual desses instrumentos é mais interessante para o nosso uso no dia a dia, e realmente a gente vê aqui que tem vários, né? O Bowel Function Index, esse Constipation Assessment Scale, o da Cleveland Score, que é o CCS, o BFI, o PAI-SIM, Quality of Life, o longo, para a síndrome de evacuação obstruída. Então, a gente vê que tem diversos questionários diferentes, vamos dizer assim, plataformas diferentes para a gente observar e tentar avaliar de uma forma mais objetiva os sintomas do paciente, para a gente classificar, e até porque são instrumentos que vão nos ajudar a avaliar a melhora muitas vezes. Né? A gente usando o mesmo parâmetro no momento inicial e depois do tratamento, a gente pode ter um parâmetro bem bom para ver isso. Os critérios de Roma também são bastante utilizados, é uma coisa, vamos dizer assim, de fácil uso, onde necessariamente a gente tem que incluir 2 ou mais dos seguintes sintomas: esforço, fezes endurecidas, a sensação de evacuação incompleta, a sensação de obstrução da evacuação, o uso de manobras manuais digitais e menos de 3 evacuações espontâneas por semana. Então, às vezes, o paciente precisa ter essa história prévia ou ficar um tempo sem uso de laxantes, sem uso de enemas, para a gente poder realmente avaliar. E aí, então, a gente vai partir para o exame físico logo depois da anamnese. Então, tentar já no exame físico e proctológico, tentar ver, o paciente pode ter fecalomas no toque retal, a gente já consegue avaliar de sinergia, a gente, claro, vai usar exames complementares para isso, mas no exame físico a gente já consegue ter bastante informação sobre isso. Palpar uma retocele, ver sobre sinergia, ver como é que o paciente tem manobra de valsalva, nanoscopia, por exemplo, com a valsalva, ou numa inspeção dinâmica, a gente vê se o paciente tem prolapso, se tem uma intuscepção interna, e avaliar também descenso perineal. Acho que na desconfiança ou como rotina, assim, muitas dessas coisas a gente pode pensar, um paciente com hipotireoidismo, por exemplo, poderia ter uma constipação, mas é claro que na anamnese a gente vai conseguir identificar outros sintomas disso, mas uma investigação laboratorial básica seria importante. E claro, se for uma alteração de hábito, principalmente recente, tem que sempre levantar uma suspeita e a gente solicitar uma colonoscopia antes de qualquer coisa, para a gente saber que não tem nenhuma obstrução causando essa constipação. Bom, o tempo de trânsito colônico, se a gente vai procurar, tem diversas formas diferentes da gente fazer. Tem gente que usa múltiplas cápsulas, que faz no D1 e no D5, tem fórmulas em alguns lugares de como fazer o tempo de trânsito, mas basicamente o que a gente usa é o CITES-MARCS, né? São 24 argolinhas radioopacas, e a gente tenta também dividir, né, traçando uma linha aqui da coluna, dividindo o colo direito e esquerdo e reto sigmoide, para a gente tentar avaliar se é uma inércia global, se é um distúrbio mais pélvico, por exemplo. Né, a gente tem aqui alguns
alguns exemplos de, né, aqui um paciente que tem uma predominância nessa primeira imagem de marcadores na pelve, e o segundo ao longo de todo o cólon esquerdo. Então, a gente consegue já diferenciar um pouquinho esses pacientes. A manometria é um exame fundamental na nossa investigação inicial. Hoje em dia, a gente dispõe de manometria de alta resolução, onde a gente tem alguns parâmetros, vamos dizer assim, específicos de esforço e de contração paradoxal. O teste de expulsão do balão, que a gente pode fazer também durante a manometria, pode dar informações importantes para a gente. E a gente tem a videodefecografia, que é um exame importantíssimo nessa avaliação desse paciente, né? É um exame um tanto quanto desconfortável, sem dúvida, para o paciente fazer, mas a gente tem um laudo preciso, com todas essas informações também objetivas sobre ângulos e variações de estruturas anatômicas que a gente consegue medir muito bem. Aqui, mostrando que a gente, né, faz o paciente em repouso, numa contração e no ato da defecação, para a gente ter todos esses parâmetros e avaliar retoceles, intussuscepções, se conseguiu ou não conseguiu expulsar o contraste, e todo o ângulo ano-retal também é importante. A defeco-ressonância, ela traz algumas vantagens, como a gente poder avaliar todos os outros órgãos pélvicos e essa interação entre os órgãos. A gente pode usar uma pasta vaginal também para ajudar nessa avaliação. Tem um pouco de questionamento, muitas vezes, se o fato do paciente não estar numa posição sentada, estar deitado na ressonância faz diferença ou não. Existem muitos estudos a respeito disso, mas o que a gente sabe é que, até o momento, é sim um exame interessante, muitas vezes, quando a gente tem essas suspeitas. Eu acho que, para terminar, todos esses exames, a anamnese talvez seja o ponto mais importante, tá? Acho que uma anamnese bem feita e tentando elucidar todo o quadro do paciente, duração e tudo mais, é o ponto de partida fundamental. No exame físico, a gente vai conseguir ter bastante informação, então, se a gente não dispõe muitas vezes de alguns exames complementares, o exame físico pode dar dados importantes e dados que a gente, às vezes, vai encontrar naqueles exames, mas talvez pensar que são exames, não tem uma rotina, uma sequência, vamos dizer assim, mas são todos exames importantes. Então, um paciente constipado, se a gente desconfia talvez mais de um problema pélvico, a manometria vai ser no momento inicial mais importante, junto com a defecografia ou defecorressonância. Se eu estou desconfiando mais de uma inércia colônica ou de algum outro distúrbio maior de constipação, talvez o tempo de trânsito vai ser o exame inicial a ser pedido, mas são todos, eles também se complementam, não temos um roteiro de qual vem primeiro e qual vem depois. Então, acho que isso tudo era o que eu tinha para falar. Mais uma vez, agradeço a todo o pessoal do Congresso e passo de volta a palavra para você, Roberta. Então, a última palestra, vou chamar o Dr. José Américo Bacchiora para falar para a gente sobre as orientações gerais para o manuseio de fístulas complexas. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos os membros da mesa. Gostaria de agradecer o convite para participar desse Congresso Paulista de Coloproctologia, que é realmente um evento que cada ano se renova, e hoje, esse ano, o Dr. Marcelo conseguiu fazer o Congresso online de uma forma muito positiva e está tendo muito boa repercussão. A gente fica muito feliz com isso. E eu agradeço também pelo tema que foi escolhido, porque orientações gerais para o manuseio das fístulas complexas são uma questão que martela muito a minha cabeça e que a gente trabalha no dia a dia no ambulatório do Hospital das Clínicas e que está sendo tema aí da nossa tese de doutorado. Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente tem que saber primeiro o que é uma fístula complexa. Quando nós olhamos uma foto, a gente consegue saber qual é o caso simples e qual é o caso complexo. Mas, na verdade, o termo fístula complexa, ele se refere basicamente a uma classificação. Então, a gente tem várias classificações de fístulas anorretais, classificações anatômicas, como a de Park, que é a mais conhecida, mas essa classificação proposta em 2005 foi publicada nos Guidelines da Sociedade Americana de Cirurgia Coloretal, fala que fístula simples é aquela em que é possível uma fistulotomia sem risco de incontinência. E a complexa é aquela fístula que apresenta um alto risco de incontinência. Então, você já vem
E a fístula complexa, ela tem a ver com o tratamento que pode ser proposto. Então, você tem que conhecer todas as nuances do tratamento das fístulas para saber se ela é simples ou complexa. Então, são fístulas que não envolvem que envolvem mais de um terço do complexo esfinteriano, fístulas altas, supraelevadoras, com múltiplos trajetos de ferradura, fístulas anteriores em mulheres, principalmente transesfinterianas mesmo que baixas, que correm um risco maior de incontinência, lojas e abscessos associados, fístulas de outras etiologias que não criptoglandulares, como doença de Crohn, radioterapia, malignidade, e o paciente que já tem a incontinência pré-existente. O que a gente não pode deixar de fazer antes de operar o paciente? Então, a gente tem que fazer um belo de um exame proctológico no consultório, uma bela de uma anamnese, claro, e, normalmente, para fístulas complexas, a gente entra com exames de imagem. A fistulografia praticamente não é utilizada mais, tem um valor apenas histórico, e a gente fica aí nos métodos de imagem seccional que dão visão indireta, né? A ressonância e o ultrassom, principalmente o endoanal. Através desses exames, a gente tem que fazer uma boa classificação anatômica, então é importante a gente, antes de mexer numa fístula complexa, ter um conhecimento anatômico muito bom, classificar como pacto ou como outras formas. Fazendo a ressonância, a gente tem a classificação da Universidade de St. James, do Hospital de St. James, proposta aqui, que os radiologistas sabem. Atualmente, os radiologistas estão trabalhando no aprimoramento dos laudos de ressonância, principalmente na descrição da integridade do aparelho esfinteriano, para melhorar os dados que a gente recebe desses exames. São dados importantes, conhecer a anatomia da fístula e conhecer também a anatomia do aparelho esfinteriano. Além disso, a gente tem que fazer uma avaliação clínica da continência desse paciente, que vocês já viram uma pedra angular na indicação de cirurgia e na classificação como fístula complexa ou não. Então, você começa fazendo em todos os pacientes com doença anoretal uma avaliação clínica, pode usar um score, como o score de George-X da Cleveland Clinic, e, se necessário, partir para outros exames anatômicos e funcionais, como a manometria também. Mas, em geral, uma avaliação prévia da continência é obrigatória, você não pode deixar de fazer isso. Além disso, lembrar da etiologia. Então, você tem fístulas complexas, recidivantes, muitas vezes elas têm causas que não são criptoglandular. Então, o serviço de referência, mais ou menos, como sou das clínicas aqui, de 187 pacientes com fístula, 53 com doença de Crohn, a gente tem casos com tuberculose. Então, é importante lembrar quais são as outras etiologias possíveis, história de radioterapia, porque o tratamento é diferente. Alguns casos de traumatismo também são descritos, corpos estranhos no reto, corpos alimentares. Então, tudo isso aí pode levar à fístula e a gente já sabe que isso aí dá uma complexidade maior. Então, tentar lembrar da etiologia da fístula é muito importante. E a doença de Crohn, a gente teve uma aula já nesse curso sobre a fístula na doença de Crohn, tem um tratamento totalmente diverso, né, das etiologias outras, e que o foco primeiro é controlar a infecção, drenagem, controlar a inflamação, controlar a doença. Depois que o paciente tiver sem retite, o que sobrar, a gente vê o que vai fazer. E quem deve operar essas fístulas complexas? Essa é uma grande questão. Alguns residentes falam para mim que ficam com medo de operar fístulas complexas, que se sentem seguros apenas em fazer uma drenagem, passar um sedinho frouxo, e às vezes isso é o melhor a fazer, porque nós sabemos aí pelo grande cirurgião, o John Lockhart Mummery, que descreveu a polipose gramatosa familiar, né? E provavelmente mais reputações cirúrgicas foram denegridas, vamos dizer, foram perdidas pelo insucesso no tratamento de fístula do que por uma incisão do reto ou uma gastroenterostomia. Então vejam como dá importância já a falha no tratamento da fístula. Basicamente é recidiva, persistência ou piora da continência. Então deve operar aquele paciente, aquele médico que está habituado a tratar, que domina as técnicas. E como deve ser feita essa operação? A visão atual do tratamento é cicatrizar a fístula, não levar a recidiva e manter a continência. Esses são os pontos principais. Segundo esse trabalho, que é um trabalho que eu gosto sempre de citar, a insatisfação do paciente, né, ela é maior por incontinência do que por recorrência, apesar de o insucesso muito mais frequente ser por recorrência ou persistência do que por incontinência. Então, a mensagem é: melhor operar o paciente várias vezes e manter a continência do que operar uma vez, ele ficar sem fístula e perder a continência, que é muito difícil de recuperar depois. E a única forma de tratamento é realmente cirúrgica, e os princípios básicos: controlar bastante a infecção, drenagem local, tentar erradicar o trajeto fistuloso e evitar a reincidência, preservando a função esfinteriana. A gente sabe que
que o exame proctológico é importante, então o toque bidigital faz parte, a palpação do trajeto fistuloso, a gente vê aqui, desculpa, mas o vídeo acabou entrando com um som aqui, a gente palpa o trajeto fistuloso, saber bem esse cordão fibrótico ajuda bastante a gente, né? Então, o exame cuidadoso de toda a região perineal, da região vaginal, antes de fazer a cirurgia. Então, o belo de um exame sob narcose é sempre o primeiro passo do tratamento cirúrgico da fístula perianal. Depois, injeção de coranto, de água oxigenada, que é a minha preferência, né? Alguns já propuseram leite, hoje em dia ninguém usa mais isso, para localizar o orifício interno, que o outro grande problema é você não localizar o orifício interno. Surgiram esse ano até algumas técnicas, como TROPS, falando de técnicas para se utilizar quando não se acha o orifício interno. Então, é um grande problema que pode surgir. Então, sempre tentar localizar esse orifício interno, utilizar os conhecimentos anatômicos sedimentados, a regra de Gould-Salmo, mas de preferência sempre ter um exame de imagem na fístula complexa, um ultrassom endonal, às vezes se faz no centro cirúrgico, ou uma ressonância prévia para conhecer bem o trajeto e fazer o exame sob narcose bem direcionado. Depois que você caracterizou o trajeto, a preferência nossa é caracterizar esse trajeto sempre com um método que seja de forma não muito rígida, então a gente pode usar probes metálicos, mas com muito cuidado, ou utilizar probes flexíveis, como sondas uretrais, que são a minha preferência quando possível. Então, a gente não fazer o falso trajeto. Muitas vezes, no afã de querer achar o trajeto, principalmente pacientes com infecção, então, quando o paciente está em vigência de infecção, de inflamação, há uma friabilidade maior e esse tecido friável é mais sujeito a falsos trajetos. E aí você nem curou a fístula antiga e criou uma fístula nova, aumentando a complexidade do paciente. Então, cuidado na cateterização para não fazer falso trajeto. Depois que cateterizou, limpar bem o trajeto, fazer uma boa hemostasia, aquele sangue coagulado no trajeto pode ter um sítio importante de infecção, então tem muito cuidado com esse tratamento, a hemostasia, a limpeza, às vezes você cauteriza, se tiver um endoscópio, você cauteriza por endoscópio, senão você deixa uma gase um tempo para comprimir, mas tentar corrigir bem fazer uma hemostasia bem boa para você ter uma menor chance de sangramento de infecção no pós-operatório também. Então, vejam, a fistulotomia é o tratamento padrão para a fístula sim. E para as fístulas complexas? Não há um tratamento ideal para todas as fístulas complexas. A gente sempre fica no dilema, técnicas com maior chance de cura versus técnicas com menor índice de complicações. Então, quais técnicas podem ser utilizadas? Existem várias técnicas aqui, fistulotomia ou fistulectomia com ou sem sedenho é proposta em casos muito selecionados. Os retalhos de avanço mucoso ou miomucoso são muito bonitos no livro, mas poucos cirurgiões são aptos a fazê-los com perfeição, então, tecnicamente é difícil, mas é uma ótima técnica para quem domina. O lift atingiu uma popularidade muito grande depois que foi proposto lá na Tailândia, e a gente tem feito bastante, mas com o passar do tempo, sempre as técnicas vão caindo um pouco da sua eficácia, né? Os agentes de preenchimento tiveram um boom aí nos anos 90 e 2000, e depois foram caindo, porque viu-se que os resultados eram muito ruins, foi até afastado de alguns guidelines. E novidades sempre surgem, a gente tem técnicas de escritas cirúrgicas, como técnicas que surgiram esse ano, você tem técnicas que usam aparelhos especiais, né, como o VAF, endoscópio, tem laser, tem over the scope, que você pode colocar um clipe também, e técnicas consideradas experimentais, como, por exemplo, ainda o tecido das células-tronco, por exemplo. Então, o grande problema da fistulotomia com sedenho, a gente tem para fístulas mais complexas uma alta chance de incontinência. Então, por exemplo, para fístulas supraesfincterianas, em 5 estudos aqui, 67% de incontinência anal. Então, você não vai usar isso para fístula complexa. Então, a gente não usa fistulotomia normalmente. O sedenho cortante, ele, na lógica que é descrita desde os tempos de Hipócrates, é muito bom para preservar a continência, mas na prática você substitui o esfíncter por algo que não funciona bem. Aqui temos o retalho de avanço, que é uma técnica que a gente usa bastante para fístulas mais altas, mais complexas, com lojas, tudo. Então, você vai levantar o retalho, vai fazer o fechamento do orifício muscular em 2 planos, geralmente. Depois você abaixa o retalho, tira a ponta do retalho aqui, né? E vai fazer a sutura fixando na borda. Aqui são outros casos diferentes, tá? Então, esse retalho faz com que o fluxo de fezes passe aqui, o orifício fique fechado embaixo da mucosa, e você consiga ter um sucesso em uma porcentagem razoável. Quanto mais grosso o retalho, ou seja, envolvendo o músculo, melhor o resultado. E pior um pouquinho a continência. Então, sempre voltamos àquele dilema. O lift, que é a ligadura do trajeto intraesfincteriana do trajeto fistuloso, né? Que foi proposto aí em 2007.
é uma técnica que você disseca o trajeto fistuloso através de incisão no espaço interístico-interiano, como se for uma infecção venosa, e depois você vai fazer uma ressecção segmentar, uma secção desse trajeto, uma ligadura proximal e distal. Basicamente é isso. Várias técnicas foram propostas, como a fistulectomia do trajeto externo, como a colocação de um plug, mas o básico é o acesso interístico-interiano e a ligadura, e secção disso aí. Mas será que essas novas técnicas todas passarão pelo crivo do tempo, né? Então, vamos ver. Novas técnicas que surgem envolvem materiais especiais, custo elevado, séries pequenas de casos, né? Agentes de preenchimento, por exemplo, como plug e cola, pareceu muito bom. Se você fizer uma revisão da literatura, você vai ter um ótimo resultado. Mas na prática, o que você vê, na prática, eles foram abandonados, não se publica mais, porque os resultados são ruins. A gente tem alguns casos com bons resultados, mas não é a primeira escolha. Fica muito restrito para algum paciente que tem um comprometimento de continência, uma diarreia crônica, não pode fazer outra coisa. Eu dou preferência pelo plug, mas são técnicas que não são mais preconizadas de rotina. E técnicas mais novas que vêm surgindo. Sim, já está sendo proposta esse ano aqui, no trabalho de 2021, né? É o flap feito por robô, então a cirurgia robótica está entrando aqui na fístula, por exemplo, né? A gente tem outras técnicas, né? Então, o uso de células-tronco tem sido proposto, né? O clip também, então são técnicas ainda experimentais. O VAFT, que é a avaliação endoscópica da fístula, é muito bom, no meu ponto de vista, para a gente fazer a limpeza do trajeto, mas que o tratamento não acrescenta tanta coisa, é mais para a limpeza do trajeto. Então, é muito bom para fístulas com grandes lojas, infecção crônica, isso é muito bom. O laser, que parece muito interessante, também é muito simples, a gente tem alguns pacientes no consultório que operaram com laser voltaram com um aumento do diâmetro da fístula, e um problema muito grave de resolver, mas ainda são técnicas que estão começando, alguns autores têm bons resultados, mas muitos autores ainda não têm bons resultados. Aqui, os trabalhos mais citados na literatura têm sido os que estão utilizando, né, células-tronco como mais para o tratamento de fístula, mas ainda estão em fase experimental, a fase ainda para ver a segurança do processo, não tem ainda uma eficácia garantida, e muito menos uma efetividade desse tratamento. Então, experimental. Então, gente, muitas técnicas, a ausência de técnica ideal, fístula simples, fistulotomia, o lift também tem sido proposto para fístula simples, né? O Rojana Sakua, na série dele com outros resultados, tem 45% de fístulas interístico-interianas. Então, eles propõem também para fístula simples. A tendência atual é preservar o esfíncter. O flap tem um risco um pouco maior de incontinência, mas evidências mais fortes para recomendação. E o lift parece passando pelo crivo do tempo. Não há uma abordagem única cirúrgica adequada para todos os tipos de fístula, devendo se avaliar caso a caso. Então, pessoal, terminando aqui com as orientações finais, que era o tema da aula, né? Para as fístulas anorretais, então nós teríamos aqui, complexas. Tem uma boa relação médico-paciente. Eu tenho um paciente que a gente operou 8 vezes no Hospital das Clínicas e eu dei alta para ele essa semana, fiquei muito feliz, né? É um momento emocionante quando você faz isso. Ele falou, doutor, eu não vou deixar de vir aqui, que eu quero trazer um licor para o senhor, que eu faço todo ano, eu vou vir aqui 2 vezes trazer uma garrafa. Quer dizer, esse vínculo, essa confiança é muito importante. Se você não tiver estabelecido uma confiança com o paciente, você não vai conseguir propor um tratamento que vai ter 2/3, 50%, 70% de sucesso apenas. Então, você tem que ser bem franco com ele e falar aí todas as possibilidades. Conhecer bem a anatomia patológica, o exame sob narcose, o exame de anatomia com uma ressonância antes, para não ficar perdido na hora, não decidir o que vai fazer na hora da cirurgia apenas. Então, conhecer bem a anatomia, avaliar bem a continência do paciente antes da cirurgia. A própria doença fistulizante, os abscessos, podem causar alteração esfincteriana, isso aí pode ser muito ruim. Você acha que a fístula é simples, ela não ser simples. Questionar a etiologia antes de propor um tratamento cirúrgico, principalmente em casos que são persistentes ou recidiva. Tratar bem a infecção, isso é um pouco controverso, alguns autores estão achando que pode fazer em tempo único, mas eu ainda defendo que uma cirurgia num tecido mais fibrótico, sem infecção, tem um resultado muito melhor do que num tecido infeccionado, e dominar as técnicas principais, né? Além disso, acompanhar o paciente no longo prazo. Todo mundo tem ótimos resultados no curto prazo, mas quando você chega no longo prazo, é que aparecem as recidivas. Então, você tem que acompanhar o paciente aí pelo menos uns 2 anos depois da cirurgia. Era esse o meu recado, estourei um pouquinho do tempo. Queria agradecer a vocês pela atenção. Muito obrigado. Muito bem, então, agora, felizmente, ainda temos aproximadamente 30 minutos para perguntas, então gostaria muito de estimular os congressistas, os que estão assistindo, que mandem as suas perguntas, todos estarão à disposição para estar respondendo, tá? Agradeço muito as 4 apresentações. Você, Zé Américo, não tem importância ter passado, porque foi muito boa a sua apresentação, e queria agradecer aos 4, as 4 apresentações dentro do tempo e muito objetivo.
o Paulo, sempre dando o seu recado extraordinário. Aprendo com você até hoje, Paulo. E a todos, então, foram excelentes. Bom, mas eu queria que a Roberta, nossa presidente, os debatedores e os apresentadores também fizessem, inclusive os apresentadores fizessem perguntas entre si sem problema nenhum, tá? Só nós vamos tentar organizar um pouquinho para não todo mundo falar ao mesmo tempo. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é passar a palavra aos debatedores, que vão estar analisando de uma maneira mais sucinta, para que as perguntas surjam a seguir, o que acharam, né? Qual é a avaliação deles para essas apresentações. Então, pela ordem aqui minha, eu vou chamar o Victor Said para começar os debates, e depois, Victor, eu passo a palavra para o Gustavo. Perfeito. Obrigado, doutor Flávio. Obrigado à organização do Congresso pelo convite. As apresentações realmente foram excelentes, todas elas, assuntos muito do nosso dia a dia. Eu, particularmente, eu fiquei bastante contente porque eu tive a honra de trabalhar com o Dr. Sidney por muitos anos no Hospital Emílio Ribas e pude presenciar a excelência do tratamento e do quanto ele conhece de HPV anal. E tive também a honra de trabalhar com o Zé Américo, né, na época do HC, na época do Hospital Parola Baiton, quando nós tínhamos o grupo de assoalho pélvico e fazíamos as cirurgias orificiais aí, em parceria com o grupo da professora Angelita. Então, eu acho que as palestras todas com temas muito relevantes. A palestra do Dr. Paulo, relacionada ao pólipo malignizado, também é uma rotina, né? É uma coisa que a gente vive no dia a dia. A colonoscopia, né? Ela vem ganhando cada vez mais terreno como uma subespecialidade aí da coloproctologia. Cada vez mais o proctologista dedicado à colonoscopia fica na colonoscopia, né? Mais a quantidade de procedimentos, a complexidade do conhecimento que vem se acumulando. A Marlene abordou um ponto muito frequente de consultório, que é a constipação, de uma forma bem didática, né? Mostrando para a gente todos os caminhos que a gente tem para fazer os diagnósticos e orientando o tratamento. O assunto abordado pelo Zé Américo também é um assunto muito difícil, né? E que é um divisor de água aí, e talvez uma das fronteiras entre o cirurgião geral e o coloproctologista. É um ramo que realmente é um marco aí que separa o cirurgião geral do coloproctologista. O cirurgião geral não põe a mão em fístula, geralmente. Eu tenho uma pergunta para o Zé Américo, basicamente. Você falou, Zé, sobre o uso de imagens, né, de ressonância magnética, de ultrassom endoanal, para detecção de trajeto, avaliação de fístula complexa. A minha experiência, né, às vezes eu tenho aquela ressonância magnética que mostra o trajeto fistuloso, mas chega na hora ali da cirurgia, o aspecto mostrado na ressonância às vezes não condiz ali com o que a gente encontra no intraoperatório. Eu queria que você comentasse a esse respeito e me dissesse qual que é a sua preferência comparando ultrassom endoanal e a ressonância magnética para avaliação das fístulas complexas. Questão muito interessante, Vitor. Obrigado pelas suas palavras aí. A gente tem que utilizar um método complementar diagnóstico como um método complementar, né? Nós temos a história clínica, o exame físico, e o exame proctológico sob narcose, que é essencial, uma primeira parte, né? Exame minucioso do tratamento da fístula. Qual a nossa experiência com os exames de imagem? Então, o ultrassom endonal ele é bastante operador dependente. Quando o proctologista faz ultrassom, ele pode fazer até na própria sala, então isso aí ajuda, né? Mas nem todo mundo faz, e algumas fístulas mais com múltiplos trajetos, fístulas com lojas mais distantes, não é tão boa assim a avaliação. Eu prefiro a ressonância, mas eu também não faço ultrassom, então eu prefiro a ressonância do que eu pedir um ultrassom para alguém. Mas na ressonância, o que eu vejo com muita frequência, principalmente em doença de Crohn, é a hiperestimação da fístula. Então você tem fissuras profundas, você tem às vezes plicomas anais, cicatrizes prévias que são diagnosticadas como fístula, e não tem como o
radiologista vê lá, tem uma fissura profunda, que tem a mucosa gruda de um lado do outro, para ele, no exame de imagem, parece uma fístula ali, e não tem fístula. Então, esse é um problema sério. Normalmente, dá mais coisa do que você acha no exame, muitas vezes, quando o paciente tem uma doença muito complexa na ressonância. Esse é um problema. Um outro problema é que raras ressonâncias descrevem a anatomia do aparelho esfincteriano. Eu fiquei surpreso até esses dias que eu pedi uma ressonância num caso de uma fístula recidivada, eu pedi aí no Einstein, e o colega descreveu perfeitamente o esfíncter. A gente está fazendo até um projeto, Vitor, com 55 ressonâncias, comparado com o acompanhamento em longo prazo, de no mínimo aí 6 meses, na média 2 anos, dos pacientes do HC, para ver quais são os dados que têm impacto no prognóstico, né? E a gente sabe que, assim, distribuição do esfíncter, calibre da fístula, isso aí nem todo radiologista sabe ver. Então, assim como o ultrassom é operador dependente, a ressonância também é dependente de quem lê. Então, a gente tem que discutir o exame, às vezes, voltar com o radiologista, pegar um radiologista de confiança, saber olhar as imagens, quem trata fístula complexa, e aí juntar o dado do exame de imagem com o dado do exame proctológico sobre narcose. E, a partir daí, tomar uma decisão. Então, essa é a minha impressão, e a gente tem, principalmente nas provas clínicas, os pacientes com Crohn, uma superestimação das fístulas na maioria das vezes. É o que a gente acaba achando, tá? Obrigado, Zé. Você sintetizou muito bem também, Said, ficou ótimo. E, Gustavo, a palavra é sua. Bom dia a todos, um prazer estar aqui, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Aliás, uma honra estar com o meu primeiro professor de proctologia, Dr. Flávio Kilis, imortal da Academia Brasileira de Medicina. Eu acho que, bom, o congresso online que o Marcelo está tocando brilhantemente, ele tem uma grande vantagem, ele começou às 8 em ponto. Eu nunca tinha visto isso às 8 da manhã. Fantástico, a gente mantém o tempo. Vitor, eu vou primeiro fazer uma consideração em relação à sua pergunta do ultrassom versus a ressonância. Como foi extensamente falado, o Zé Américo já falou, é operador dependente, né? Depende de quem faz. Eu acho que, atualmente, eu tenho tido uma preferência por fazer ultrassom intraoperatório, quer dizer, a gente avalia a fístula e tem uma dúvida se é complexa, se vai acima do esfíncter, para baixo do esfíncter, levar o paciente para a sala e fazer ultrassom naquele momento ajuda demais. A experiência nos últimos tempos, aí a gente tem a doutora Paula Talabai, que trabalha com a gente, que ela faz isso, facilita demais. Outra coisa é que fazer ultrassom no paciente com fístula, se tiver algum grau de inflamação, você não consegue fazer um ultrassom adequado. O paciente tem dor, você não consegue avaliar direito. Então, se fazer com o paciente sedado, faz uma diferença para essas fístulas mais complexas. Eu me sinto até um pouco constrangido de debater com o Paulo Correia, assim, mas em relação a essas lesões todas que foram apresentadas, nos últimos tempos a gente tem visto muitas imagens que são avaliadas através de magnificação e de cromoscopia. E o estadiamento dessas lesões, feitas por essas imagens mais novas, o estadiamento feito pela própria imagem endoscópica, ele tem muito mais valor do que estadiamento por ressonância, tomografia, enfim, esses outros todos que o senhor colocou aí. Faz parte da prática estadiar lesões com imagem endoscópica apenas, cromoscopia, NBI ou PAICE, ou seja lá o que for, e mais magnificação, e as condutas mudam. Eu quis dizer assim, não numa lesão específica, mas na prática clínica muda ter isso, na hora de a gente ressecar e saber se é T1, se é in situ, se é inicial. Faz alguma diferença? Muito obrigado pela pergunta, Gustavo, e ela é muito pertinente no sentido que a gente passou a ser mais agressivo no tratamento do câncer coloretal precoce, né, seguramente mais nesse século que no século passado. Então, várias técnicas foram tomadas, né, ao nosso arsenal terapêutico, mas como você mesmo disse, a gente passou a dispor de algumas ferramentas que não são imprescindíveis, mas que ajudam bastante para que você decida qual o melhor tratamento. Então,
sem dúvida alguma, a magnificação de imagem trouxe um conhecimento bastante alargado em relação a essas lesões, mas não são todos que dispõem dessa ferramenta. Nós mesmos aqui no Sírio-Libanês não temos hoje um equipamento que faça magnificação de imagem, mas nós temos aí, então, o aspecto morfológico das lesões, que é muito importante, e hoje quase todo mundo dispõe de um sistema de avaliação da distribuição dos vasos, né? Quer seja o NBI, que é o Olímpico, quer seja os equipamentos, o FICE, hoje as técnicas mais modernas que são utilizadas no Fujinon. Com todos esses detalhes, tá? Então a gente não precisa ficar refém de tecnologia, é muito importante a experiência, né, do examinador. A gente vai sim determinar quais são aquelas lesões que têm uma possibilidade de tratamento endoscópico e aquelas que não. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é o seguinte: se a gente pretende fazer a ressecção daquela lesão endoscópica, a gente deve evitar fazer biópsia, documentação fotográfica fundamental, para que a gente coloque isso frente ao médico que encaminhou ao paciente a possibilidade de tratamento endoscópico. As biópsias, se forem realizadas, devem ser feitas nas margens da lesão para evitar processo de fibrose, porque isso às vezes inviabiliza o tratamento endoscópico, tá? Então, isso é uma coisa importante a gente fazer. E uma vez decidido, né, é o que eu falo sempre: se houve um amadurecimento, se houve uma indicação para o tratamento endoscópico, a gente faz. O que vai definir se foi eventualmente efetivo ou não é o patologista. Então, ele que vai definir: olha, vocês acharam que essa lesão era ressecável, ressecaram, mas ela tem critérios, aqui, como a gente colocou, que não é de cura endoscópica. Então, nós vamos ter que passar, então, enquanto cirurgiões, para fazer a ressecção complementar. Eu acho que tudo é um amadurecimento e é um treinamento. O que eu sempre falo para todo mundo é: treine o seu olho. A quem não fique refém de tecnologia. A gente treinando o olho, treinando a experiência, né? Adquirindo experiência, perdão, a gente não treina, a gente adquire experiência, a gente vai conseguindo ajudar o paciente, ajudar no tratamento dessas lesões na maior parte das vezes. Eu acho que é isso mesmo. A gente fica olhando as tecnologias evoluírem e dá a impressão que estamos sempre atrasados e que não vamos conseguir fazer aquilo que precisa fazer, né? E na verdade, na rotina, a gente consegue, com as imagens nossas, a gente consegue, talvez, não definir se é T1, se é T1,5, T1 3/4, mas consegue definir o que fazer com esses pacientes. Em relação a Dr. Sidney, 48% de pacientes portadores de condiloma ou de condiloma que são assintomáticos nos HIV é muita coisa, né? Uma população de homens que fazem sexo com homem HIV positivo tem 48% de HPV. É bastante coisa. E, ao mesmo tempo, tem muito pouca gente que trata HPV da maneira, como o senhor diz, que sabe lidar com as cauterizações, que sabe lidar com os ATA e que tem colposcopia. Então, a primeira pergunta é: o que HPV anal é tratamento para poucos centros especializados? Pode ser feito no consultório? Ou precisa ser quem tenha colposcopia, quem tenha mais experiência com isso? E a segunda pergunta é: o que se espera após a introdução das vacinas na rotina? Acho que 3 ou 4 anos, né? Não me lembro bem. Na rotina das escolas, das crianças. Bom, obrigado pela pergunta, Gustavo. A minha impressão, quer dizer, quando a gente olha a literatura, diz que 80% da população adulta sexualmente ativa já teve contato com o HPV. A gente sabe que um número muito pequeno, mais ou menos 1 para 1000, é que vai ter alguma lesão macroscópica, lesão verrucosa. A minha impressão é que os pacientes que têm imunidade reduzida, né, principalmente os HIV e os homens fazem sexo com homens, HIV positivo, todos eles já tiveram contato com HPV. E um grupo substancial apresentam lesões. O que sempre chamou atenção para a gente é a quantidade de recidivas, né? E depois que nós começamos a usar os aparelhos para detectar essas lesões subclínicas e tratá-las antes que elas se transformassem em verrugas, né?
a gente foi menor de surpresa saber que mais de 80% deles tinham lesões residuais que nós não enxergamos. O que acontece? O tratamento, de certa forma, ele é simples, dá para você fazer no consultório, dá para fazer no serviço público. Eu acho que não há necessidade de você ter um colposcópio. Se você tem, ótimo, né? Você tem que ter um bom patologista que saiba tratar, saiba interpretar as citologias anais, né? Tem que dominar a técnica de colher a citologia anal, que não é como a citologia cervical tradicional, o método de coleta é um pouco diferente. Se você não tem o colposcópio, você tem que fazer que os retornos sejam mais próximos, que a gente consegue detectar lesões, a lesão subclínica, uma hora ela vai evoluir, ela desaparece, ou ela pode crescer, se transformar numa verruga ou num câncer inicial, que a gente trata com muito mais facilidade. Então, o importante é isso, é ter um segmento. Eu acho que, primeiro, a doutora Marleni foi brilhante, assim, foi muito, muito objetiva, e eu acho que é fundamental a gente entender que a história clínica talvez conte para nós muito mais do que qualquer exame. A história, o exame físico na constipação conta muito para a gente. O tempo que fica sentado, o tempo que espera, enfim, um monte de outras coisas. A defecografia, precisa lembrar que a defecografia é feita por radiologistas, por radiologia mesmo, ela é não por ressonância, né, pelos exames habituais contrastados, é muito difícil de encontrar. Os radiologistas estão deixando de fazer. Eu não sei por aí, mas aqui não tem mais ninguém que faça. É tudo por ressonância. Eu minha impressão é que tem a ver com custo isso. E eu acho que a gente acaba usando os exames mais para confirmar aquilo que a gente tem de suspeita, né? E o exame físico e a história clínica deixam bastante claro o que a gente precisa. Eu não vou fazer nenhuma pergunta para aproveitar as da plateia também, eu vou só passar rapidamente para o Zé Américo, que muitas vezes a gente recebe, só uma consideração, né? A gente recebe pacientes com fístula complexa e que pode ser a primeira manifestação de doença de Crohn. Minha consideração em relação a isso é que a gente tem em mente que não deve se fazer uma drenagem ampla nesses pacientes, mas que deve se fazer um tratamento em 2 ou 3 tempos, colocando apenas uma drenagem, um ceton, para que a gente possa eventualmente avaliar melhor depois. Não é nenhum demérito querer avaliar melhor depois sem inflamação ou sem abscesso. Doutor Flávio, está com o senhor. Obrigado, então. Obrigado, Gustavo. O Sidney, eu vou passar a palavra para você, lembrando que nós só temos 10 minutos ainda de discussão, pouco menos. Por favor, Sidney. É rápido. Bom, Gustavo, desculpa te interromper, tá? É um prazer. A Marleni me fez uma pergunta muito interessante, que foi sobre o tratamento de INIA. Se eu uso o ácido tricloracético para tratamento de INIA. Quando a INIA está dentro do canal anal e a gente detecta com o colposcópio, né, eu opto por fazer a biópsia e como eu tenho disponível o eletrocautério, eu eletrocauterizo. Mas se a pessoa não tiver disponível, pode usar o ácido tricloracético sem problemas. A literatura diz que não funciona, mas a gente vê na prática que funciona assim. Quando a lesão é da margem anal, a gente vê muito isso quando tem aquelas lesões de papulose buenoide e Bowen. Se tiver uma lesão no Bowen mais ulcerado, a gente faz uma biópsia excisional e segue tratando com o imiquimod, é melhor. Eu não gosto de usar o ácido tricloracético na margem anal, porque dói muito. Eu tenho outra pergunta aqui do Luiz Francisco Medalha. Ele pergunta se eu tenho experiência com barbatimão. Não, eu não tenho. Quem tem experiência é o Manuel Álvaro Lins, de Maceió, ele que desenvolveu. Infelizmente, ele ainda não publicou, porque ele ainda está em pesquisa. E o imiquimod, depois do tratamento de recidiva, sim. O paciente tem muita recidiva, é interessante associar o imiquimod, porque ele vai melhorar a imunidade local e, com isso, reduz as recidivas das lesões. Obrigado, Sidney. É isso. Marlene, tem uma pergunta aqui para você, do João Fraga. Vocês estão conseguindo comprar marcadores para trânsito colônico? Onde? Eu acho que você tem um dado assim. Onde ele pode achar, por favor? Bom, eu acho que eu e alguns colegas, a gente acaba comprando, sempre que a gente vai para algum congresso americano ou algum amigo também vai para algum congresso americano, a gente pede para trazer e já deixa uma reservinha no consultório para poder usar.
Eu, até a última vez que eu procurei, não consegui encontrar aqui no Brasil um representante do CITES-Marks. Eu vou só até aproveitar, doutor Flávio, só porque, Sim. como a gente tinha visto uma outra pergunta, que alguém falou em relação ao tratamento e usar medicações. Acho que, assim, eu falei mais realmente da investigação. Acho que quando eu tenho um paciente que eu diagnostico como uma coisa mais de inércia, é quando eu lanço mão maior de medicações, tipo Procaloprida ou Amitiza e tal. Acho que a gente tem que a preocupação muitas vezes é de excluir com a manometria ou a videodefeco, excluir qualquer disfunção de assoalho que necessite de tratamento, porque senão aí um tratamento puramente medicamentoso para constipação pode até ser eficaz durante um tempo, mas não vai resolver a longo prazo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, assim, é da Letícia Sarmanho, para você, o Zé Américo. Alguém com experiência no tratamento de fístula supraesficteriana com retalho realizado por TEM ou por TO? Não, Por favor. eu não tenho experiência, algumas pessoas estão começando a fazer, mas é um tratamento que eu acho que a maioria das fístulas vai ser da linfectina. Então, às vezes, é muito baixa o orifício interno e você acaba deslocando um pouquinho mais para baixo o retalho, vai ser ruim usar essa plataforma, entendeu? Mas está sendo descrito, alguns estão começando a fazer, mas eu não tenho experiência e acho que não é uma coisa que vai funcionar para muitos casos. Talvez fístulas mais altas, onde o orifício interno é mais alto, de etiologias não criptoglandulares, possa ser uma vantagem. Pode ser utilizado, assim. Perfeito, Vitor. Tem outra pergunta para você, aproveitando. Luiz Francisco Medalha, ele pergunta: qual sua conduta quando não é possível cateterizar o orifício interno? Nada a fazer? Questão muito interessante. O conceito de fístula é uma comunicação anormal entre duas superfícies epiteliais. Quando você não acha o orifício interno, você tem um abscesso, um sinus crônico, uma loja, não é bem uma fístula. O trajeto é obliterado. Isso é questão conceitual. Então, você pode tratar como um abscesso. Abscesso discoanal, abscesso perianal, você tratar, curetar, drenar amplamente. Esse ano, no 2020, em outubro de 2020, saiu uma proposição no tratamento chamado TROPS, que basicamente ele drena a parte externa e ele vê, se não tiver comunicação entre a parte interna e a parte externa, ele faz como se fosse uma esfincterotomia num trajeto submucoso ou onde você achou que tivesse a fístula orifício interno, onde possivelmente é. Então, quando você tem um trajeto que não se comunica, você abre os dois e não comunica e deixa drenado, ele descreve bons resultados, é um autor indiano chamado Gang. E, então, basicamente, o recado é: não achou o trajeto fistuloso, não é uma fístula, é um abscesso, drene. Se tiver interisfincteriano, drene interisfincteriano e externo. Se tiver só externo, drene só externo. Perfeito. Tem mais uma para você, do Edmar. Ele diz: existe a possibilidade de tratamento das fístulas perianais com curativo a vácuo? Olha, isso aqui, para fístulas muito grandes, feridas muito extensas, já foi descrito, né? Mas para fístula, trajeto fistuloso mesmo, não é uma coisa que você consiga fazer isso em longo prazo, não. Mas eu já vi descrição para pacientes com abscesso, grandes lojas, e aí se usar. Mas para uma fístula crônica ali, é difícil. Mas para infecção necrotizante, para algo assim de uma área maior, uma ferida realmente que precisa cicatrizar a ferida. Porque o vácuo sozinho, talvez, seja um pouco difícil. Você usa para sinos pós-operatórios, se usa por colonoscopia, né? Tem um amigo nosso que tem feito bastante isso aí também, o Marcelo Simas, tem proposto para outro tipo de fístula. Então, são tratamentos que estão começando, mas para fístula no retal, pela localização, pela sensação, tudo, não é algo que esteja ainda na prática, não, tá? E ao Sidney, uma pergunta: quanto tempo após o tratamento de condilomas anais há segurança para estudar o cólon com colonoscopia? Qual é o critério usado para indicar a colono nestes pacientes? Olha, a maioria dos pacientes você não vai conseguir eliminar totalmente os vírus. Quando a gente trata, a gente acaba diminuindo a carga viral, retirando os condilomas ou as lesões planas. A partir do momento que tiver cicatrizado, que dá 30 ou 40 dias, já pode fazer o exame. Perfeito. Nós temos 5 minutos. Enquanto eu vejo se virar mais perguntas, eu acho que o tempo está escasso, eu queria que, entre os apresentadores e debatedores, alguém quer fazer uma pergunta entre si, alguém quer fazer uma consideração final, certo? Eu já posso dizer que vocês foram excepcionais. Eu acho que nós conseguimos dar uma certa dinâmica boa
E quem conseguiu acordar cedo num sábado deve ter aproveitado. Alguém? Gustavo, você levantou a mão? Gustavo. Isso. Eu Sidney. queria, em relação ao Zé Américo, em relação às fístulas ainda, as fístulas complexas, não simples, mas complexas, precisa fazer colonoscopia em todas elas antes de fazer qualquer tratamento? É uma questão bem interessante que eu não coloquei na minha aula, depois eu pensei. Eu geralmente faço, viu? Fístula complexa, eu além do exame sobre imagem, eu costumo fazer uma colonoscopia, principalmente para exclusão da doença de Crohn. Às vezes até eu peço com biópsia seriada, sabe? Eu faço isso sim, então fístulas recidivadas, fístulas complexas, eu acho que vale a pena sim o exame colonoscópico. Isso é um pouco controverso na literatura, mas é uma conduta que eu tomo pessoalmente. Mais alguém? Eu queria fazer um complemento. Paulo. Aí no Só um minuto, Paulo. O Sidney tinha pedido antes, eu esqueci. Sidney? Obrigado, Flávio. Tem uma pergunta do Emerson Prado. Se a endoscopia simples com ácido acético a 5% pode ser realizada no acompanhamento pós-tratamento. Eu opto por 3%. Você vai encontrar muita coisa. Usa o que você puder no segmento. Tá? Paulo? Não, só fazendo uma complementação aí do Zé Américo, existe sempre essa preocupação, né, do coloproctologista de saber se aquela fístula não é secundária a uma doença inflamatória intestinal. E ele falou, faço até o pedido com biópsia, desculpe, Zé, mas isso é uma coisa que eu bato na tecla há bastante tempo. A doença de Crohn, a gente não faz diagnóstico em mucosa normal. Então, se tiver mucosa normal, não adianta fazer biópsia. Se houver alguma lesão suspeita, sim. Então, isso às vezes causa até um desconforto entre o colonoscopista e o médico que pediu, mas eu pedi biópsia seriada, você não fez? Eu acho que a gente tem que lembrar que biópsia tem um custo e tem um risco. E a gente deve aplicar quando o caso exige, né? Então, não fiquem magoados se vocês mandarem para mim. Se eu não achar nenhuma lesão, eu não faço biópsia. Tá? E recomendo fazer colonoscopia que não faça. Então, não pede biópsia para tentar achar alguma coisa que você não vai achar. Bom. Mais alguma consideração? Eu só responder a última pergunta que chegou, falando sobre o uso de antibiótico por quanto tempo no tratamento da constipação. Eu não faço isso de rotina, eu acho que talvez essa associação pré e probiótico possa ser interessante. Acho que nos pacientes que eu não tive uma resposta muito boa com dieta inicialmente, eu acho que pode ser interessante fazer um teste aí de 1 a 2 meses para ver uma boa resposta. E eu até vou puxar uma última pergunta que chegou aqui, que eu queria até falar e perguntar para o Dr. Sidney o que ele acha, que alguém falou assim, para quem segue de rotina com colposcopia os pacientes de HPV, se seria desnecessária a coleta de histologia. E aí, na verdade, eu acho, bom, minha opinião, o Dr. Sidney também me corrija se eu estiver errado, mas acho que não se faz colposcopia de rotina para acompanhamento, né? Justamente, acho que quando a gente quer fazer o segmento, a citologia vai ser o nosso método de segmento e se continuar tendo alteração, avaliar a necessidade de colposcopia ou não. Dr. Sidney, o senhor pode falar? Sim. 30 segundos. Eu faço a colposcopia de rotina quando o paciente cicatriza, nos 30, 40 dias. A citologia é colhido antes, né? E eu acho que um complemento o outro. Para o segmento é só citologia e colposcopia se alterada. Obrigado. Nós, como o Gustavo falou, começamos às 8h. Nós vamos acabar às 9h30 exatamente. Eu quero agradecer a todos. Eu acho que foi muito bom. Eu aproveitei demais. Tenho certeza que quem está em casa também aproveitou. Meus parabéns, como já dei inicialmente, a todos e aos organizadores. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Tudo de bom. Bom final de semana. Muito bom. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Parabéns a todos.